começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer pela sua audiência, pela oportunidade de estarmos juntos novamente, buscando, de alguma maneira, melhorar ou se voltar para a nossa espiritualidade. Então, convidamos você para fazermos a nossa prece de abertura. Deus de amor e bondade, nos abençoe e nos ilumine, para que em sintonia contigo, Senhor, possamos buscar a verdade que nos liberta. Que a tua luz, Senhor, se estenda sobre cada lar. Graças te damos, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre as energias das plantas. Vamos falar um pouquinho, sobre as plantas. Esse tema é importante porque nós sabemos o valor das plantas na nossa vida, de um modo geral, Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que as plantas são seres vivos, Então, a partir do momento que são seres vivos, logicamente merece todo o nosso cuidado, todo o nosso respeito e, mais do que isso, o nosso amor. Então, é fundamental que a gente, em se tratando de um ser vivo, nós tenhamos todo o cuidado que é possível, visto que as plantas elas acabam nos servindo de alimento em grande parte das nossas refeições, elas nos alimentam, então elas ajudam, elas dão a vida por nós, muitas delas acabam morrendo para que nós possamos nos alimentar, como os animais também, que sacrificam, dão suas vidas por nós, são seres vivos e mais, são nossos irmãos, Tanto os animais quanto as plantas. As plantas também são nossas irmãs e irmãos, E aí nós vamos ver que dentro da teoria da evolução, nós já passamos por todos esses reinos. Então, passaríamos inicialmente pelo reino mineral, depois o reino vegetal, depois o reino animal, depois o hominal e, por último, o angelical. Então, nós estamos a caminho do reino angelical, saindo do reino hominal, que seria o reino animal, homem inteligente. Então, as plantas, numa escala de evolução, são nossos ancestrais. E, por isso, nós devemos todo o respeito, todo o sentimento de gratidão por elas, porque elas nos alimentam a vida. Não só doando o alimento material, mas principalmente o alimento espiritual, porque elas são riquíssimas em bioenergia, em fluido vital. O que seria o fluido vital ou a energia vital? É a energia da vida. Então, as plantas, elas irradiam grande quantidade de energia vital. E essa energia é que realmente nos dá vida, porque quando nós estamos com deficiência de energia vital, nós começamos a sentir uma série de sintomas, inclusive de doenças que vão surgir pela baixa quantidade de energia vital, predispondo a uma baixa também da imunidade e, consequentemente, adquirindo todas as patologias que a gente sabe que existe aí no campo da doença, saúde e doença. Então, o contato com as plantas nos fazem receber essas energias vitais. Por osmose, quando você se aproxima de uma planta, essa planta ela irradia a energia vital. Essa energia ela pode ser, inclusive, fotografada pela câmara Killer e você vai ver a aura da planta, aquela energia que ela emana. Essa energia ela se estende e, obviamente, você, junto com essa planta, você recebe toda essa energia por osmose. E quando você cuida dessa planta e ela percebe que você está cuidando, e é natural que ela vai perceber, aí essa quantidade de energia, então quando você cuida dessa planta, aí essa quantidade de energia vital, ela é intensificada, tá certo? E ela é direcionada para nós numa maior intensidade.
numa intensidade muito intensa e que é algo que pode ser quantificado, o quanto essa energia ela irradia em nossa direção. Portanto, quando você está molhando uma planta, né, ela vai espontaneamente, naturalmente, irradiar toda essa energia que ela tem em sua direção. Então você, ao cuidar de uma planta, você recebe de volta uma grande quantidade de energia vital. Mas óbvio que o contato com ela, independente de cuidado, já faz com que você receba essa quantidade de bioenergia ou energia vital. Então o sentimento de gratidão dela para conosco intensifica a doação de energia em nossa direção. Houve até um fato muito interessante que, apesar de eu ler e de eu estudar sobre o assunto, eu nunca tinha tido a oportunidade de, num campo de vidência, eu vi uma cena pitoresca. Eu estava, logo de manhã, eu estava acordando e eu estava ainda em estado meio obnubilado, nem dormindo, nem acordado, meio sonolento. Então você fica meio que num estado alfa. E aí eu fui até o jardim, a minha esposa estava molhando as plantas. E quando eu observei que ela molhou umas plantinhas que tinham umas florzinhas assim azuis e assim também roxa, eu achei muito interessante porque eu vi nitidamente saindo da planta, no formato daquela flor, aquela porção de energia e adentrou ao peito dela e entrou dentro dela. Eu achei aquilo fantástico. Eu fiquei olhando e ela ia saindo da planta e entrando nela numa intensidade enorme. Eu falei, meu Deus, que coisa mais linda. E de repente, obviamente, eu não consegui mais ver. Mas foi o suficiente para me perceber como ela irradia energia quando você está cuidando dela, quando você está molhando, quando você está adubando, quando você está tendo qualquer tipo de cuidado. O sentimento, vamos assim dizer, embora teoricamente, como eles não são racionais, não teriam sentimento, mas têm, mas esse sentimento de gratidão que elas sentem se transforma em doação de energia espontânea e natural. Então, daí a gente começa a perceber como é importante cuidar das plantas. Eu sempre molhei por molhar, mas nunca tinha tido essa visão de que elas teriam esse sentimento de gratidão. E eu diria que essa é uma grande terapia da qual muito poucos acabam se beneficiando, porque não tem essa informação a respeito. Então é importante a gente entender que essas energias, que são fluidos vitais oriundos das plantas, elas não só nos estimulam o nosso sistema imunológico como um todo, como ela nos transmite sensação de paz, de tranquilidade, de equilíbrio, de calma. Então é um calmante natural, tá certo? Por isso, e o sentimento de paz que elas passam, uma grande paz para nós. Então a gente vê que é por isso que os grandes sábios do passado sempre precisavam ir para o contato com a natureza para que eles pudessem se recompor energeticamente. Então, todos os grandes homens diziam que eles teriam que ir para a floresta, para o campo, onde eles pudessem ter contato com a natureza e para se refazerem espiritualmente. Então, essa é uma prática utilizada por grandes homens, que são grandes exemplos, como o próprio Gandhi, que falava dessa necessidade, como Santo Agostinho, que também falava dessa necessidade, como outros grandes homens que aqui passaram pela Terra, todos tinham essa necessidade. O próprio Pietro Baldi, que é Pedro reencarnado na Terra, e outros mais tinham essa necessidade. A gente vê os apóstolos também no contato com o horto, com a natureza, Eles tinham esse contato direto. É óbvio que também a água do mar,
ela emana uma energia muito intensa, porque os animais que ali estão também irradiam essa energia vital em grande quantidade. Então, as águas também possuem essa energia vital, que pode ser inclusive fotografado, porque a água não deixa de ser um mineral, né? Um mineral que também tem energia e que nos propicia. Por isso que às vezes quando você está cansado, quando você está chateado com alguma coisa, você toma um banho e você sente que muda, que as suas energias se recompõem, né? Porque a água ela tem esse poder extraordinário de absorver as energias negativas, nossa, retirar essas energias, nos restaurando com energias novas, né? Então isso é muito importante. Outra coisa interessante em relação às plantas é que nós vamos perceber que todo o nosso ecossistema depende delas para sobreviver, né? Porque o nosso planeta seria inviável se não fossem elas dentro do mecanismo da fotossíntese, onde elas transformam, né, o gás carbônico em oxigênio para a natureza. E o oxigênio é extremamente necessário para o ser vivo, que precisa do oxigênio para viver. Então, indiretamente, ela é extremamente útil, porque, veja, nos serve de alimento, nos serve para nos energizar, então é uma fonte de energia, né, pura, e não tem nada mais pura do que a energia das plantas. Ela também faz a troca gasosa, purificando o nosso ar e deixando que o nosso ar se torne melhor para que nós possamos ter, né, uma melhor qualidade de vida. E além disso, mesmo quando elas estão secas, tá certo? E teoricamente elas já perderam todo o seu teor de energia vital, elas servem de medicamentos. Então nós vamos ver os medicamentos mais diversos, fitoterápicos, feitos das plantas e que tem realmente uma condição terapêutica grande e cura centenas de doenças, né? Onde os antigos utilizavam muito as plantas, as ervas, né, no tratamento. Os indígenas também utilizam, né, as plantas nesse tratamento e das mais diversas. Então, dentro dessa ótica, o que nós devemos começar a pensar? É que nós estamos, muitas vezes, desenergizados, cansados, e ao invés de procurar o contato com a natureza, a gente vai procurar outras, né, terapias que não deixam de ser importantes, mas que custam caro e não tenha a qualidade, né, e a eficácia da energia irradiada pelas plantas, né? Então nós recomendamos que pelo menos uma vez por semana você possa estar em contato com a natureza, você possa ir para o campo ou ir para um lugar onde tem árvore, riachos, natureza, e você entrar em contato com essas plantas é muito importante. Eu tive um relato de uma paciente que ela disse: doutor Márcio, eu estava me sentindo muito só, muito solitária, muito triste, e eu sentia que eu estava totalmente sem energia. E na minha casa tem uma mangueira e ela ficava sozinha. Então, um certo dia que eu estava chorando muito porque eu estava me sentindo só, eu olhei para aquela mangueira e senti que ela também estava só. E como se ela falasse para mim: eu também estou sozinha, né? Então eu achei muito interessante. Então ela disse: a mangueira também vive só, né? E ela ainda consegue produzir frutos tão doces, e ela ainda consegue nos servir, apesar da solidão, apesar, né, dela estar nessa condição. E eu me vi igual àquela mangueira. Eu senti que ela era minha irmã e que nós poderíamos fazer uma troca de energia. Então eu a abracei com muita ternura, como se eu estivesse abraçando ali um irmão, né? Alguém que me transmitia amor.
e fiquei abraçado um tempo, abraçada com ela um tempo, e eu senti uma energia que eu nunca senti antes, uma vontade de chorar, um bem-estar incalculável. Aí eu agradeci aquela mangueira por ela ter me dado. E aí eu criei o hábito, né, de todos os dias, pela manhã, depois que eu faço as minhas orações, que eu faço a minha meditação, eu abraçar a minha mangueira, né? E eu faço uma troca de energia. Eu sinto que eu estou doando energia para ela e ela doando energia para mim. E a partir daquele momento eu comecei a perceber que a minha sensação de fraqueza desapareceu. E eu comecei a sentir um bem-estar enorme em função dela. E eu comecei a olhá-la de uma maneira diferente. Antes, para mim, é como se fosse um pedaço de pau qualquer. Mas depois eu comecei a perceber que ela não era um pedaço de pau qualquer, que ela irradiava essa luz na minha direção. Então, eu dou esse testemunho. É óbvio que se uma pessoa normal, entre aspas, veio abraçado com a mangueira, vai dizer que eu fiquei louca, porque você abraçar uma árvore é uma coisa ridícula, né? Mas é ridícula para quem não tem olhos de ver, para quem não tem essa percepção, né? E essa sensibilidade, né, do que essa energia vital representa para nós. Então, é uma terapia que pode ser utilizada por nós, deve ser, né, onde devemos criar o hábito de, pelo menos uma vez por semana, nos retirarmos para um lugar que tenha o contato com a natureza, com o campo, com as plantas, para que a gente possa. Agora, às vezes você não precisa nem sair fora de Cuiabá, no seu próprio jardim você pode cultivar ali plantas, né? Mesmo quem mora em apartamento consegue colocar suas plantinhas, que com certeza vai irradiar energia e que você cria um ambiente mais, vamos dizer assim, jardinado, né? Onde você tenha uma quantidade maior de plantas para que você possa se banhar nessa energia e sentir que realmente ela existe. Quando Jesus diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará, uma das verdades é essa que nós ignoramos, porque a nossa pequenez ainda é muito grande. A gente consegue ser um parasita, por exemplo, das plantas e dos animais, sem emitir qualquer sentimento de gratidão em relação a nenhum deles, por causa da nossa inferioridade, por causa da gente não ter noção da importância desses seres na nossa vida, o do quanto eles nos ajudam e do quanto nós deveríamos ser gratos a todos eles. Portanto, nós queremos deixar aqui que essa lição sirva para nós nesse aspecto, né, de não só utilizar as plantas como medicamento, né, que realmente nos auxilia muito, mas como uma fonte de energia vital para cada um de nós, né? Lembrando que os animais também irradiam energia, são sensíveis, né? E que eles doam energia para nós e recebem energia. Você vê que às vezes você, quando não está muito bem, chega em casa, você tem um gatinho, ele já vem para cima de você, começa a ronronar e massagear você na tentativa de passar energia. Olha que coisa interessante para a gente. E a gente não consegue, às vezes, enxergar isso e até joga, sai esse gato para lá, eu estou cansada e tal. Não tem noção que ali é uma troca de energia muito grande que eles estão fazendo inconscientemente, né? Não existe uma consciência de que ele está fazendo aquilo, né? Mas existe ali um sentimento e uma energia sendo transfundida que nós sequer percebemos, né? Então, a ideia é que a partir de hoje, a partir desse programa, a gente começa a olhar as plantas de maneira diferente. A gente começa a olhar os animais de uma maneira diferente e a gente começa a olhar o ser humano de uma maneira diferente. Porque todo ser humano também irradia em nossa direção energia e recebe e nos transmite energia. E nós podemos também transmitir energia vital para todos eles. Agora, qual vai ser o teor dessa energia? Se a gente vibra ódio, vibra ressentimento, vibra mágoa, essa energia ela vai vir contaminada e vai contaminar os outros. Portanto, você não se contamina sozinho, mas todos que são à sua volta vão receber essa energia vital contaminada pela nossa psicosfera negativa.
Por isso a importância da oração, da meditação e do contato com a natureza. Dentro das plantas medicinais, por exemplo, nós temos aí inúmeras plantas que têm um poder gigantesco, né, de emanação de energia muito maior, né? Existem plantas, por exemplo, que ela consegue, vamos assim dizer, afastar as suas energias negativas. Por isso são recomendados banhos, né, com certas plantas, como, por exemplo, comigo ninguém pode, né, guiné, arruda e tantas outras plantas utilizadas, né, pela Umbanda, pelo Candomblé, como o famoso banho de descarrego, que é realmente um banho de descarrego, porque essas energias são retiradas, né, e são afastadas as energias negativas quando nós temos o contato com essas plantas medicinais, né? As rosas, por exemplo, banho de rosas é maravilhoso para você melhorar o seu campo magnético, né? Rosas brancas, rosas coloridas, ela nos traz, além da energia, ela nos traz alegria e sensação de bem-estar. Bom dia, Dr. Márcio, meu nome é Amanda. Estou aqui para fazer uma pergunta para você. O que influi a natureza na espiritualidade nossa aqui em relação às vibrações? Bom, como nós já falamos, elas influenciam muito, porque elas emanam grande quantidade de energia vital e elas, de uma certa maneira, colaboram para amenizar, vamos assim dizer, toda essa energia negativa. Porque além dela absorver o gás carbônico e eliminar o oxigênio, ela também tem a capacidade de absorver as energias negativas e eliminar energias positivas em forma de fluido vital. São riquíssimas em fluido vital. E nós sabemos que a maior fonte de fluido vital que existe no universo é Deus, que irradia a sua energia para o nosso universo. E, obviamente, as plantas, elas exercem esse papel, né, capital de transfundir para nós esse campo de energia que é uma energia pura, uma energia que eu diria essencial. Olá, doutor Márcio. Eu sou Marinete, trabalhadora voluntária do Vantuil de Freitas, e eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Eu li num livro espírita dizendo assim que as plantas medicinais, elas são utilizadas pelos espíritos para o nosso tratamento. Aí eu fiz uma reflexão. Nesse sentido, eu pensei, a gente manter na nossa casa um canteirinho, cultivar na nossa casa um canteirinho com plantas medicinais, seria interessante para que os espíritos aproveitassem da essência das plantas para nos curarem? O que o senhor tem a me dizer a respeito disso? Sim, os espíritos utilizam, Marinete, das plantas para nos auxiliar na reposição de energia. Quando eles vão vamos dizer, aplicar o passe espiritual, eles utilizam a energia das plantas para que essa energia se torne não só espiritual, mas também magnético-espiritual. Por quê? Porque eles sabem que nós necessitamos dessa energia vital. Então, eles auxiliam na canalização dessa energia. Então, é fundamental você ter o seu canteirinho, as suas plantinhas, né? Isso dá uma sensação muito boa, muito agradável, né? Já reparou o dia que você está assim meio triste e tal, você vai lá, pega uma folhinha de alecrim e dá uma cheiradinha, dá uma sensação boa, agradável, né? Porque ainda entra a questão dos perfumes, né? Das plantas nós tiramos os perfumes maravilhosos que nós sabemos, né? E que são importantíssimos. Então, além dela irradiar tudo isso e irradiar a beleza das suas flores, ela ainda produz o perfume. Então, eu acho que as plantas é algo assim que a gente precisa rever o valor, né, das plantas como um todo, né? Doutor Márcio, aqui é a Rosalina. Eu queria saber do senhor o que o Espiritismo fala sobre as plantas medicinais e as ornamentais. Porque as ornamentais, as medicinais, elas nos curam. E as ornamentais, o que elas fazem para nós? Sim, Rosalina, como o próprio nome diz, ornamental, né?
ela cria todo um ambiente, vamos assim dizer, de mais leveza, de mais simplicidade. E essa planta, mesmo que ornamental, né, que a gente acha que é ornamental, ela produz uma sensação de bem-estar no campo visual e ela acaba te induzindo, né, a pensar em coisas boas e ela transmite para você, vamos assim dizer, a própria energia vital, sabe por quê? Porque mesmo que se trate de uma flor artificial, quando você vê e lembra e te faz lembrar da flor natural, você instantaneamente acaba atraindo magneticamente, de onde quer que esteja essa flor natural, essa energia vital. Interessante, né? Mesmo artificial, porque a nossa mente vai produzir a canalização da energia vital para nós. Então ela acaba sendo não só ornamental, mas fundamental para a nossa vida. Então as plantas, ela, além de tudo, ainda tem esse papel ornamental aí que você citou aí, né, Rosalina? Gente, então nós temos alguns livros que nós recomendamos, como Viagens Astral, pelo médium João Nunes Maia, né, que fala sobre a natureza. Nós temos Violetas na Janela, né, relembrando a violeta na janela. Nós temos Lírios de Esperança, né, que são livros também maravilhosos e que falam sobre as plantas, o próprio nome já diz, né? E vários livros de André Luiz, ele cita a importância da natureza, né? Como o livro que a gente pode citar, Entre o Céu e a Terra, né? Ele mostra exatamente isso. O próprio livro Nosso Lar, né? Falando, tem um livro muito interessante que fala também sobre as plantas, né? No Abismo, é o Abismo de Ranieri, é um outro livro muito interessante que ele fala, né, dessas plantas na zona umbralina, qual é a característica delas. Elas seguem as características do ambiente também, né? Então ela vai ser, ela carrega as características do meio ambiente onde elas estão, né? Por isso que as nossas plantas não têm luz própria dentro, irradiando, que possa ser visível, como a gente viu no filme Avatar, que tem luz dentro. Planetas onde nós irradiamos a nossa luz mais intensa, as árvores também irradiam luz, né? As gramas, as gramíneas, todas irradiam luz, né? Vamos aos nossos avisos, né? Gente, um dos avisos é em relação ao nosso encontro fraterno. Vamos ter um encontro fraterno agora, maravilhoso, nos dias 3 e 4 de junho, que é muito importante que você participe. Vai acontecer no sábado e no domingo. Nós vamos ter vários cursos. Eu vou estar lá dando curso o dia todo no sábado, o dia todo no domingo. Então o domingo termina meio-dia, até o meio-dia. Então começa no sábado pela manhã, às 8 horas, e termina no domingo. Tem uma taxa de inscrição de apenas R$20, se você fizer a inscrição antecipada no site, porque se não fizer e deixar para fazer no dia, vai ser o dobro do valor, é R$40. E esses R$20, na verdade, estão relacionados com as refeições, porque já está incluso 5 refeições básicas. O café da manhã do sábado, o almoço, o jantar no sábado, o café da manhã no domingo e o almoço no domingo. Então você vê 5 refeições por R$20, sai a R$4. Então só cobre as refeições, né? E aí você participa com a gente, você conhece o trabalho, todos os cursos com teoria e prática. Isso é muito importante, tá? Então eu espero você participar conosco. É um final de semana diferente. Deixa de ir para Chapada, deixa de ir para a fazenda, deixa de ir para onde você vai, todo final de semana igual. E busque ter um final de semana diferente, né? Participe do nosso encontro fraterno. O outro aviso é em relação ao Clube do Livro. Se você ainda não é sócio, torne-se. Você vai receber todo mês um livro por apenas R$30, tá certo? Então, é importantíssima a leitura, estimula a leitura, você pode dar de presente.
torna-se um sócio. O outro aviso é relacionado ao lar de Eurípides, onde nós internamos pacientes com depressão, tentativa de suicídio, síndrome do pânico e tantos outros transtornos emocionais. É só você entrar em contato com a gente, é um tratamento totalmente gratuito. Tá? Nos ajude, indique para pessoas que estão em situações de risco. Vale a pena amar. Quando amamos, alcançamos a maturidade psicológica. A criatura humana tem sido educada para encontrar a felicidade. Se nós procurarmos ser melhores, mais pacíficos, mais afáveis, então o mundo será realmente muito melhor, porque partirá da nossa transformação para a transformação da humanidade. Por isso que o importante é amar. Então amar é a grande senha, é a resposta para uma vida feliz. Gente, temos a grata satisfação de ter aqui a Mirtz conosco, né? Uma trabalhadora nossa muito querida.
E hoje nós vamos bater um papo, né, Mirtz, sobre plantas, né? Então, seja bem-vinda, Mirtz, ao nosso programa, né? E eu queria que você ficasse à vontade para você falar sobre o assunto, fazer perguntas e a gente fazer um bate-papo aqui sobre planta. O que você pode nos falar sobre planta, assim, de experiência, o que você vê, como você vê? A Mirtz, ela é engenheira civil, né? Mas trabalha com prevenção de incêndio e já trabalhou com uma série de coisas, né? E ela tem uma ligação com as plantas muito grande, por isso que ela foi convidada para estar com a gente hoje, né, Mirtz? E aí, fica à vontade, Mirtz, para você falar um pouquinho para nós. Bom, a minha ligação com as plantas e com os animais é desde a tenra idade, desde criança. A minha mãe sempre teve esse dom de cuidar das plantas, e eu falo que ela tem mão mágica, que toda a casa que a gente viveu, sempre muitas plantas. E depois ela também não conseguia viver muito tempo na cidade sem não ter uma chacrinha para poder cuidar de planta e animais. E eu herdei isso dela. Desde criança. Desde criança, minha comunicação com os cachorros, com os gatos e também cuidar das plantas quando a minha mãe estava trabalhando fora, né? Era eu que cuidava para ela. Das samambaias, das Comigo Ninguém Pode, da espada de São Jorge, tudo que ela tinha em casa. Ela tinha uma coleção de plantas. E eu amava aquilo, desde criança, intuitivamente. Aí não tinha nenhum conhecimento em termos assim. Minha mãe nunca falou teoricamente o porquê do benefício das plantas, mas do bem-estar que eu sentia, que aquilo me atraía, o magnetismo das plantas, dos animais, o carinho, o amor, a troca de energia, eu já sentia desde criança. E isso eu desenvolvi ao longo da minha vida. Era a minha terapia na hora que eu fugia do lado da minha profissão, que era muito metódica, pragmática, cheia de processos, cheia de regras, de rotina, né? A engenharia é bem pesada, né? A rotina de ser engenheira, ainda mais engenheira mulher, né? No mundo que a gente vive hoje, que ainda é muito machista, né? E então era uma profissão bem estressante. E isso era uma terapia para mim, lidar com as plantas dentro de casa e ter sempre os meus animais de estimação para cuidar. Isso aos poucos eu fui me interessando em ler, receber mais conhecimento teórico, buscar, fazer pesquisa, sempre assim, situações que me fortaleciam esse amor pelas plantas, né, pelo cuidado. Tinha também aquela sensação de que quando eu ficava doente, tinha uma gripe, tinha algum problema de estômago, alguma coisa, eu tomava chá também, que chá me fazia muito bem. Se eu tomasse remédio muito alopático, sempre tinha um efeito colateral, uma coisa ruim assim que me maltratava. E aí eu gostava de tomar os chazinhos, desde sempre, né, poder das plantas de cura. Então aí aos poucos eu fui buscando, ler aqui, ler acolá e procurar na internet. Hoje em dia temos a internet que nos auxilia bastante com conhecimentos teóricos, né? E ok, aí quando eu me tornei espírita, lá em 98, tempão atrás, também nos livros espíritas tem muito conhecimento, né, sobre a energia das plantas, sobre os animais, né, e os animais têm alma, espírito, tem essa troca realmente que eu sempre, para mim, existi, e muitas pessoas falavam que não, os animais não têm inteligência, não têm carinho, não têm troca de energia, eles são só apenas animais, e eu não concordava com aquilo. Você tá certo. E aí, aos poucos, o Espiritismo me abriu muito a mente para aprender as coisas além do que a gente pode, a energia que nós temos capacidade de doar para o outro, as plantas também têm, né? E isso me fez abrir mais a mente e o coração ainda para essa questão da conexão com a natureza. Eu passei por um processo de saúde muito pesado e, graças a Deus, que eu já tinha todo esse conhecimento e que me trancou até na pandemia, dentro de casa, mas não pelo Covid, sim, pela uma doença que eu já estava desenvolvendo antes. E eu busquei muito, né, essa conexão com a natureza como um dos tratamentos alternativos e que foi importantíssimo para o meu processo de cura, foi essa conexão com a natureza. Ter meus animais de estimação dentro de casa que eu resgatei, inclusive um deles lá no Vantuil de Freitas, no meu plantão lá no lar de Eurípides.
Eu ganhei de presente, doutor Eurípides, eu falo, o Smith, que é um ser iluminadíssimo na minha vida, que ele fala com os olhos, ele é grato, ele é lindo, ele é sensível e que ele, só de olhar para ele, eu já me encho de amor e ternura. Quando a gente está nessa faixa vibratória, não tem doença que derruba a gente, né? Então é ele, é os gatinhos que eu resgatei também no serviço, no estacionamento do meu serviço. E eu tenho 4 animais, né? Mesmo morando em apartamento, todo mundo fala, não dá trabalho. Para quem ama, não dá trabalho nenhum, é super tranquilo, a gente organiza a rotina deles e dá tudo certo. E eles vivem em harmonia dentro de casa, gato, cachorro, tudo. Brigam também? Brigam, mas coisa simples. Logo sai um para lá, outro para cá. E desço com eles para fazer minha caminhada, para abraçar as árvores, receber energia das árvores. Eu fiz curso de yoga por 1 ano, há um tempo atrás. E aí eu vou sozinha, alguns exercícios que eu sou capaz de fazer. Eu vou na grama, lá no fundo, o condomínio que eu moro tem muito jardim, graças a Deus. E aí eu vou embaixo de um coqueiro, de manhã cedo, recebo a energia do sol, a energia desse coqueiro, a energia da grama, que tem a graminha, eu vi o senhor falando antes, uma graminha fofinha que tem umas florzinhas roxas, coisa mais linda do mundo. E eu fui fazer assim, com a mão, para captar essa energia da terra e da grama. Aí que eu cheguei perto, eu vi as florzinhas pequenininhas, miudinhas, assim, tudo roxinha. E realmente eu pude sentir essa vibração roxinha saindo assim, e o verde entrando pela minha mão, assim. Eu senti tanta felicidade, eu agradeci tanto, sabe? Porque eu consegui sentir essa energia me fortalecendo, me dando fé, me dando vontade de viver, sabe? Alegria. E aí eu faço lá meus alongamentos do yoga e começo o dia super bem, de alto astral, mesmo sentindo uma dor aqui, outra ali, mas é como o senhor disse, eu não ligo para a dor. Ela tá ali, eu falo, daqui a pouco você vai embora. E continuo o meu ritmo. Meu filho que pega no meu pé, mãe, vai devagar, calma, mãe, você vai não sei o quê, ó a sua doença, ó o seu trabalho, ó a sua coluna, ó não sei o quê. E eu falo, não, larga a mão dela, é só não lembrar que ela não existe e daqui a pouco ela vai embora. E assim eu vou curtindo água, por exemplo, entrar numa piscina, fazer um exercício dentro da água, captar a energia da água, uma cachoeira, muito importante. E os chazinhos, né? E as plantas que eu tenho dentro do meu apartamento também, que muitas delas para cada ambiente serve uma planta diferente. Tem a ciência do Feng Shui também, que fala sobre as plantas também, a capacidade dela fazer a troca, a filtragem das energias, a transmutação das energias e passar para a gente a gratidão por nós cuidarmos dela. E assim vai, eu cuido com muito carinho das minhas plantas dentro de casa. Você sabe que eu estava lembrando de uma coisa? Quando criança, eu tive um franguinho que caiu uma ripa em cima e quebrou a perna dele. Ele era mais para pintinho do que para franguinho. Ele era novinho. Então, o que eu resolvi fazer? Falei, gente, eu tenho que dar um jeito. Então, eu já tinha essa vontade de ser médico ali e tal. Aí eu peguei aquele franguinho e coloquei 2 palitinhos de picolé e fiz uma espécie de um gessinho com um paninho e eu coloquei sal e coloquei erva de Santa Maria. Me ensinaram que a erva de Santa Maria era muito bom. Aí beleza, eu coloquei e todo dia eu pegava ele, tirava e trocava o curativo e colocava a erva de Santa Maria ali. Bom, o tempo passou, eu acabei esquecendo, ele ficou curado. Ele andou mancando uns tempos, depois ficou normal, tal. Um dia nós estávamos sentados na mesa comendo e a minha irmã pegou e falou, nossa, olha essa coxa, esse osso verde, que esquisito. Uma parte do osso é branco, outra é verde. Quando eu olhei, lembrei do meu franguinho, falei, meu Deus, é ele. Então, observa só, a planta, ela infiltrou no osso, tá certo? A erva de Santa Maria. E o osso ficou verdinho, olha que coisa interessante. E eu olhei que ficou perfeito a emenda, sabe, óssea, mas o osso verde. Eu achei aquilo fantástico. Aí você não sabe da maior. Depois de algum tempo, depois de alguns anos, eu tive uma lesão no joelho gravíssima e eu estava literalmente de muleta, porque foi muito grave.
e uma lesão de menisco bilateral, né? E eu não estava dando conta. Aí eu lembrei desse franguinho e lembrei por que não usar a erva de Santa Maria. Aí falei com a minha mãe, ela disse, não, eu vou arrumar para você essa erva já. E a erva de Santa Maria dá até no brejo, assim, é muito fácil. E ela foi lá e preparou o sumo da erva de Santa Maria. Você pega a erva de Santa Maria, bate no liquidificador e forma aquele sumo verde. E esse sumo você faz você molha, né, uma compressa, coloca, põe um plástico, né, para não sujar tudo, né, enfaixa e deixa dormir com essa erva de Santa Maria. E foi muito interessante porque no primeiro dia que eu coloquei a erva de Santa Maria, eu tive uma sensação, eu coloquei tipo à noite antes de dormir, quando eu acordei com uma sensação de frescor dentro do osso, você chama de um negócio desse, como se eu tivesse colocado menta dentro do meu joelho. Eu falei, gente, que sensação deliciosa, como se eu tivesse menta lá dentro. E é incrível. E com 3 dias eu estava andando sem muleta e sem bengala. Fantástico. Então, eu acredito que o osso do meu joelho está verde. Você está me entendendo? Mas eu estou andando, né? Então, já ensinei para tanta gente e as pessoas todas falam, nossa, eu peguei outra paciente, olha que interessante, peguei outra paciente com osteomielite. Ela tinha batido aqui o tornozelo, a canela, a gente chama de canela, é tornozelo, e quebrou e fez uma osteomielite. Essa osteomielite dela saía pus o tempo todo. Tinha 15 anos que ela tinha osteomielite, porque a gente sabe que a osteomielite é difícil de tratar, muito difícil. 15 anos a osteomielite. E quando eu vi aquilo ali, eu fiquei com muita dor dela e disse, não, por que você não usa... Você já usou erva de Santa Maria? Não, então você vai colocar a erva de Santa Maria. Ensinei para ela. Na erva de Santa Maria você não pode colocar a sementinha e a florzinha, porque ela pinica, ela é meio alérgica. Coloca a folha só. Aí ela começou a fazer... E eu ensinei para ela no meu consultório, né? Ela tinha ido junto com a mãe, eu fui atender a mãe. Mas quando eu vi aquela filha com aquela atadura ali, eu senti um pouquinho do odor meio fétido, porque o pus fede, né? E eu fiquei com dó por ver ela, uma jovem tão bonita, com aquela lesão. Eu perguntei e eu disse, por que você não usa erva de Santa Maria? E ela disse, eu vou usar. Contei a história do franguinho para ela, a história do meu joelho para ela. E disse, usa, porque ele é excelente antibiótico, natural. Cura pneumonia, cura um monte de coisa. Curava, quando a alopatia não existia, né? Resultado, eu ensinei e ela foi embora. Aí, uns 2 meses depois, a secretária disse, doutor Márcio, tem uma moça aí que veio trazer umas flores para o senhor. Eu falei, flores? Eu não encomendei flores? O que é isso? Por onde que veio? Aí veio ela com um buquê de flores para mim e com chocolate. E disse, olha, eu estou aqui para agradecer ao senhor porque, olha, 15 anos tratando dessa lesão, médico nenhum conseguiu resolver. E usando a erva de Santa Maria, o senhor, olha aqui, fechou. Não tem nada mais, eu estou curada, graças a Deus. Olha, fantástico isso, gente. Então, ela tem uma capacidade, né, regenerativa e, com certeza, o tornozelo dela está verde, mas ela está curada. Então, você veja que a planta ela tem assim um poder maravilhoso. Erva de Santa Maria era usada como lombrigueira antigamente, lembra? Para verme, né, que os pais davam para os filhos, né? Ela não é gostosa de tomar, mas ela realmente tem um poder antibactericida e muito grande, a erva de Santa Maria, né? A outra também é a vassourinha, que eles chamam, né? Que é muito poderosa e que tem um poder curativo fenomenal. Muito banho de vassourinha. Minha mãe colhe na chácara e mandava saco para mim. Nossa, e, excelente. Minha filha, faz lá, ferve, põe e toma banho. Aí eu falava, mãe, vassourinha, bonitinha, a plantinha vinha de lá e aí eu fazia o chás e tomava banho também, muito bom também. Legal, né? Então a erva de Santa Maria fica essa lição aí para todos nós,
porque até hoje todas as pessoas que utilizaram foram extremamente beneficiadas. E é como você falou, não que a gente está desprezando a alopatia, né? E às vezes é necessário, mas você vê uma doença de 15 anos que a alopatia não estava resolvendo. Elas que tinham tomado todos os antibióticos possíveis e imaginários. E ela é realmente difícil de tratar, a osteomielite. O que é osteomielite? A gente chama de uma inflamação nos ossos, né? É uma infecção nos ossos, porque às vezes você expõe o osso, a bactéria adentra e faz a osteomielite. E é muito difícil, exposta, né? É muito difícil de tratar, né? Então ela nem chegou a fazer fratura, você acredita? Ela só levou um corte aqui que infectou e acabou bem em cima do osso, porque esse osso aqui é fácil, ele é bem... Pele e osso aqui. E por isso que ela fez essa osteomielite. Então, ela disse assim, eu quero agradecer ao senhor porque eu usava roupa e em festas as pessoas começavam a sentir o mau cheiro, e eu também. Então, já pensou jovem com aquele... Saía externamente. Externamente. Aí ela sempre enrolava com muita coisa para não sair esparadrapo e tal, mas sempre vaza e sempre dá mau cheiro, né? Então, para uma jovem foi muito difícil. Então, fica essa lição aí de mais um poder das plantas, né? Que é incrível, né? E aí, Mirtz, então você vai usar a erva de Santa Maria. Sim, eu tenho um chá que foi muito importante até para eu não perecer mais do que eu pereci quando eu tive o mioma, né, no útero e precisei operar. E me indicaram muito, eu indico para todas as mulheres, porque é uma bênção, assim. Me ajudava muito com as hemorragias, né, que eu tinha muita hemorragia. Mas eu só não tive mais porque eu também auxiliei com a folha de amora, a amoreira. Aí, tanto comer a fruta, que é uma bênção, porque ela regula os nossos hormônios femininos, limpa o útero, ovário, vitamina C, que ajuda antioxidante, né? A folha da amoreira, também fazendo chazinho e tomando com frequência, também ajuda a equilibrar o ferro também, a vitamina C e tantos outros nutrientes, né? E aí isso me ajudou bastante também. Deu porque eu não podia ficar tomando muito anti-hemorrágico, que faz mal. Era 5 dias, tinha que parar. Aí parava o sangramento, tomava anti-hemorrágico, aí demora um pouco sangramento de novo. Aí o que me apoiava era o chá de amora, que me ajudava bastante. Nós temos 2 pés aqui no condomínio e que na minha casa, e que é uma benção. Eu acordava para fazer a caminhada e ia lá pegar a amorinha do pé, que era uma terapia, né? Colher uma frutinha do pé, ainda mentalizando e agradecendo a amoreira pela bênção, né? E nutrindo o meu corpo. Tá certo. Mirtz, quero agradecer a sua participação conosco. Muito obrigado. Né? Que fica aí para nós essa lição, né? A sua presença para nós muito importante. Jesus nos abençoe. Obrigado por você ter tido aqui conosco, tá certo? Muito obrigado. Brilha no céu.
Estamos chegando em mais um final de programa, onde nós queremos agradecer pela sua audiência, pela oportunidade que tivemos juntos e vamos convidá-los a fluidificarmos as nossas águas. Deus de amor e bondade, coloque nessa água, em todas as águas de todos os lares, não só um medicamento que cura o corpo, mas que cura a alma. Que o teu amor possa se estender, Senhor, levando paz, saúde e esperança em cada coração. Graças te damos hoje e sempre. Gente, muito obrigado e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta